bem-vindos a mais uma edição do Checkmate. Hoje estamos no Concelho de Salvaterra de Magos, aliás, estamos no Concelho de Benavente, no Centro Cultural de Samora Correia, mas vamos abordar temas que dizem respeito ao Concelho de Salvaterra de Magos. Dar também as boas-vindas ao nosso painel de convidados, a Flávia Santos do PSD, o Nuno Monteiro do Bloco de Esquerda, a Daniela Casaca do PS e também o João Pedro Caniço da CDU, e agradecer mais uma vez de estarem presentes no Checkmate. E vamos já avançar para um dos temas que foi proposto antecipadamente. Eu vou começar pelo tema da Daniela, que tem a ver com a questão da defesa da floresta contra incêndios. É um tema bastante vasto. Há pouco tempo assinalou-se também um ano das vítimas dos incêndios de Pedrógão. Também o Governo já anunciou que houve um reforço, pelo menos no que diz respeito a meios aéreos, isto a nível nacional. Não sei de que forma é que a Daniela quer introduzir deste tema e também reportá-lo para o Concelho de Salvaterra. Muito bom dia a todos, desde já cumprimentar os meus colegas de painel e a representante da Iris FM. Exatamente na sequência do que foi dito, achei que antes de iniciar o meu tema em concreto direcionado ao Concelho de Salvaterra de Magos, no sentido de que este é um tema que todos nós, hoje em dia, é muito sensível e atual, dado o que aconteceu no ano passado, e quero deixar aqui já umas palavras de apoio, sensibilização e pêsames a todas as vítimas dos incêndios do ano 2017 e às suas famílias. Com estas palavras, que são de tristeza por todos aqueles que perdemos, mas que também, para nós, são palavras de esperança porque honrar aqueles que perdemos não é esquecer. Honrar, sim, é criar novas esperanças, novos mecanismos e preparar o ano 2018. Porque, na minha modesta opinião, a política e o serviço público não deve ser dissociado dos sentimentos. Não pode, nem deve. É imprescindível que, hoje em dia, os sentimentos de revolta, angústia e injustiça que todos sentimos sejam canalizados não para discursos de lamentações, mas sim para combater as chamas. E eu acho que temos de agir e agir. E é neste sentido que os autarcas do PS, em articulação direta com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos, têm trilhado o seu caminho, através de um protocolo de cooperação celebrado para este ano de 2018. Este protocolo em si simboliza a homenagem da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos a todos os que nos deixaram, homenagem essa que se configura em 3 vetores principais. No combate, com mais operacionais e equipas, podendo já avançar que o dispositivo será reforçado com mais uma equipa de combate aos incêndios, equipa essa compostas por 5 operacionais cada equipa. Na prevenção, com 2 vertentes, onde temos o Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta e o Plano Operacional Intermunicipal 2018, aprovado pela Comissão Intermunicipal de Defesa da Floresta contra os Incêndios, que compõe os concelhos de Benavente, Cruz e Salvaterra de Magos, e também uma outra vertente através da realização de ações de sensibilização e informação sobre limpeza de faixas de contenção que foram organizadas pela Câmara Municipal de Salvaterra nos passados dias 6, 7 e 8 de março em Marinhais, Salvaterra de Magos e Glória do Rebatejo, respectivamente. Também uma vertente de fiscalização teve no terreno durante uma semana teve início a 6 de fevereiro, 20 operacionais do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente e o Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro na Operação Floresta Protegida, que fez o registro das faixas a limpar, identificou os constrangimentos e sensibilizou as pessoas para os procedimentos impostos, nomeado de forma clara pelo Orçamento de Estado de 2018, como é óbvio, nomeadamente para as consequências da não limpeza das faixas de contenção. Sendo certo, e importa também referir esta questão, que a fiscalização e a prevenção continuam a ser asseguradas pela GNR de Marinhais e a GNR de Salvaterra de Magos, com 2 patrulhas semanais em ambos os postos territoriais existentes. Mas em termos de reforços de meios, portanto, estamos a falar de mais 5 operacionais em relação ao ano passado? Eu já vou densificar mais essa questão. E eu depois agradeci-lhe que explicasse se tem essa indicação de que forma é que eles estão espalhados pelo Concelho. Se houve aqui alguma alteração em termos de combate e da própria tática, isto, portanto, são questões mais técnicas, mas... Essa questão técnica eu não tenho informação, mas eu posso providenciar essa informação e trarei e perguntarei a quem de direito qual é que foram
as mudanças técnicas que existiram para o ano de 2018. A informação que eu realmente tenho é que, relativamente a 2017, houve um aumento do grau de preparação dos dispositivos, dos combates aos incêndios rurais, que é o DSI de 2018, que em 2017 era o combate a incêndios florestais. E este reforço simboliza que até dia 30 de junho irá estar uma equipa de combate a incêndios, sendo que a partir de 1 de julho até 30 de setembro estarão 2 equipas compostas, cada uma por os tais 5 operacionais que falei há pouco. Também importa, e que aqui é a questão central do protocolo realizado entre a Câmara Municipal e os bombeiros, que os bombeiros irão ser compensados com 50 euros por cada 24 horas de serviço. Esses 50 euros suportados pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, mais 10 euros suportados pela Câmara Municipal, que contabilizará no total um valor global de 6.300 euros, em conjunto com as juntas de freguesia, nomeadamente a Junta de Freguesia de Marinhais, a União de Freguesia da Glória e do Grém, agora do Repatejo e do Grém, e a União de Freguesias de Salvaterra de Magos e dos Foros de Salvaterra, contribuindo cada uma com 2.000 euros. A este esforço de investimento, acho que também será pertinente referir que houve um aumento de 20% das transferências municipais para os bombeiros, aprovado e concretizado pelo Orçamento Municipal de 2018, aumento este se concretizou de 9.500 euros por mês para 11.500 euros por mês. E referi também que este protocolo entre a Câmara Municipal e os bombeiros simbolizam a valorização destes operacionais, que merece, sem dúvida, a nossa ilimitada gratidão e o nosso condicional apoio, e a certeza que nunca esqueceremos aqueles que hoje, infelizmente, já não se encontram entre nós. Digo-vos hoje, aqui, certa que há confiança neste novo dispositivo. Não podemos prometer que não haverá incêndios, como é óbvio, mas podemos prometer sim que iremos lutar contra eles, hoje e todos os dias, através da prevenção e fiscalização, e amanhã, se necessário, no combate. Este novo dispositivo significa para nós a tal esperança que falei há pouco, não prometendo sucesso, mas prometendo a ação. Não posso deixar de lhe perguntar, enfim, apesar de não estar relacionado com as viaturas de combate a incêndios, os bombeiros neste momento têm apenas, das últimas informações que existem, uma ambulância para prestar socorro, tendo em conta avarias e outras questões. Perguntar-lhe se estão asseguradas todas as viaturas da informação que têm para os bombeiros, nomeadamente agora nesta questão do combate aos incêndios, e de que forma é que esta questão das viaturas vai ou não interferir com o teatro de operações? Em termos da Câmara Municipal, eu não tenho conhecimento sobre as diligências que estão a ser tomadas pela Câmara. Todavia, sei, por conhecimento de ter lá estado e ter participado nas festas de Salvaterra, que todo o lucro que existiria seria então para adquirir uma nova ambulância. E também foi nesse sentido que todas as associações se esforçaram e ajudaram os bombeiros na celebração das festas de Salvaterra, que desde já agradeço muito e dou os parabéns aos bombeiros pela iniciativa, que acho que foi muito louvável. Vamos passar também para ouvir a opinião acerca deste assunto da Flávia Santos. Flávia, relativamente às informações que foram prestadas também aqui pela Daniela, está confiante que nomeadamente neste verão, que estão asseguradas todas as condições para que, caso ocorra, enfim, algum incêndio, não se registre problemas, como já se registaram no passado? Em primeiro lugar, muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Igres, bom dia aos meus colegas de painel, bom dia também à Marta. No que toca a este assunto, não sei se estou confiante, mas estou pelo menos esperançosa. Acho que esse é o ponto, não é? Aquilo que nós trazemos é a esperança de que não volta a acontecer aquilo que aconteceu e a tragédia tão grande que aconteceu o ano passado, porque acima de tudo, aquilo que vimos é que existe de facto uma tentativa de remediar a situação, de apostar na prevenção, nomeadamente com esta lei que obriga a limpeza das faixas de combustão pelas autarquias, em que aquilo que o governo PS fez foi despejar a competência nas câmaras municipais e que não conseguimos ver nele, e isto foi largamente debatido, o problema desta competência
ser muito difícil para os executivos camarários, desde conseguirem arquitetar o funcionamento dos seus funcionários naquilo que implica a limpeza das faixas de combustão, como também aos custos que daí advêm, e aqui a Câmara de Salvaterra, como todas as outras no país, se mostraram preocupadas com esta situação. Portanto, aquilo que eu estou é esperançosa de que este ano não haja trovoadas, que não haja tanto calor, para que isto não volte a acontecer. E esperemos que assim aconteça, mas também sabemos que dá algum tempo para cá a situação dos bombeiros voluntários de Salvaterra de Magos não tem sido fácil, é de conhecimento público. Ainda há bem pouco tempo veio a público a situação de que neste momento temos 2 comandantes dos bombeiros. Exato, eu ia perguntar precisamente isso. Readmitido, com os custos que isso traz para a instituição, que neste momento não está larga de finanças, e daí também o problema que temos com a assistência às pessoas, nomeadamente com a falta de ambulâncias, que é uma notícia recente. Aquilo que eu espero é que tanto os privados tenham feito o seu trabalho, que é manter os seus terrenos limpos, como a Câmara tenha feito o seu trabalho, que é apostar naquilo que é a sensibilização das pessoas para manterem os seus terrenos limpos, que tenha feito o seu trabalho, que é manter as faixas de combustão limpas, e que este ano não voltemos a ter aquilo que tivemos o ano passado. Vamos ouvir também o Nuno Monteiro relativamente a estas questões, e precisamente também por começar por lhe perguntar se acha que estas questões internas dos bombeiros, nomeadamente agora a reintegração do antigo comandante, temos agora a nova comandante também dos bombeiros, e temos esta questão da avaria das viaturas, de que forma é que isto poderá ou não interferir no teatro de operações, se bem que para já são apenas hipóteses. Bom dia a todos. Eu penso e acredito muito sinceramente que esses serão apenas problemas de gestão e que não terão implicações práticas no combate a incêndios, e será um problema que a Associação em si e a sua direção terá que fazer a gestão, e não acredito sinceramente que venha a ter consequências práticas no socorro e neste combate no combate a incêndios propriamente dito. Quanto à situação das viaturas e realmente da falta de ambulância, era sabido, e a Daniela já o disse aqui, que as festas de Salvaterra foram organizadas pela Associação Humanitária dos Bombeiros de Salvaterra, exatamente com o intuito de adquirir uma nova ambulância, que, se não estou em erro, já está a caminho. Agora, nós todos sabemos que as festas de Salvaterra não têm uma folga orçamental muito grande, e por hábito o lucro que dão, e esperemos que este ano tenham dado mais, sendo este o objetivo, mas que dificilmente, penso eu, posso estar enganado, não é um dado concreto, dificilmente será suficiente para pagar a ambulância. E aí é que vamos ter que perceber se o Executivo da Câmara Municipal vai estar disponível para garantir o resto desta viatura, e dada a importância que ela tem. Portanto, esse será o primeiro ponto que temos que esperar deste Executivo. Depois, quanto à nova situação destas equipas de combate inicial em incêndios, é bom, acho que é uma medida bastante interessante. Nós temos no nosso concelho os fogos, e a zona de fogos foca-se essencialmente na Glória, com alguma frequência. Existe quase já uma periodicidade da forma como os fogos são postos, onde são postos, às horas que são postos. Infelizmente ainda toda a gente indica que é fogo posto, mas não se consegue apanhar, e esse será o problema. E estas equipas criadas são importantes. Felizmente este ano, ao contrário do ano passado, em que o Executivo da Câmara criou uma destas equipas, mas de uma forma, penso que mais a desenrascar a bom português do que de uma forma efetiva. Este ano eu penso que as equipas já tiveram formação, pois a Daniela, se puder, confirmará isso. Isso foi uma crítica feita pelo Bloco no ano passado, que existiu uma equipa para este combate inicial, este primeiro ataque ao incêndio, mas sabia-se que existiam ex-bombeiros, portanto pessoas com algum conhecimento do combate
ao fogo, mas nem todos tinham este conhecimento e isso era preocupante. Felizmente, parece que fomos ouvidos nesse aspecto e houve essa atenção por parte do Executivo e, se não estou em erro, e a Daniela já irá confirmar com certeza, penso que já existe formação neste momento dessas equipas. Isso é muito importante, porque para se evitar uma tragédia não devemos criar condições para que aconteça outra. Quanto à ligação ou à ligação que existe entre o município e os bombeiros de Salvaterra, eu tenho algumas reticências. E eu vou dar aqui um exemplo que é, penso eu, uma prova disso. É simplesmente conhecido, aquele posto avançado criado na Glória, que divide espaço até com o motoclube da Glória, e em reunião com a direção dos bombeiros de Salvaterra, ficámos a saber que a direção não foi ouvida na criação daquele posto avançado, não lhe conhece as valências, não sabe para que é que funciona e, mais estranho ainda, a direção teve uma inauguração, estamos a falar em altura de campanha, teve a sua pomposa inauguração, para a qual a direção dos bombeiros não foi convidada. Portanto, ou seja, o combate a incêndios é imperioso, mas é importante que ele seja articulado. E é importante que seja articulado com quem combate efetivamente no terreno. Portanto, quando temos a criação de um posto avançado, que teoricamente será uma mais-valia no combate ao fogo, que não é visto, não é avaliado com quem combate o fogo, há aqui alguma coisa que não está correto. E pronto, por agora. Ainda antes de passarmos novamente à Daniela, vamos ouvir sobre esta matéria também o João Pedro Caniço. João, de que forma é que vê também estas mudanças, enfim, este reforço de 5 elementos para combater os fogos e também, não sei se quer comentar alguma destas questões paralelas e que tem a ver mais com a gestão dos próprios bombeiros. Sim, antes de mais quero dar os meus bons dias a todos, ao auditório da Rádio Irit e também aqui aos meus colegas e também à Marta. Ora, a questão da problemática dos bombeiros, penso que no ano passado, devido às tragédias, tanto a de junho como a de outubro, penso que veio despertar um pouco o país para o problema que os incêndios tiveram, não só no ano passado, mas também já aqui há uma boa dúzia, ou se calhar há 15 ou 20 anos. Penso que algumas das medidas que o Governo implementou neste último ano têm estado a dar resultados positivos. Sei que ainda é cedo para fazer esse balanço, estamos apenas no final do mês de junho, mas há dias ouvia um responsável da Proteção Civil dizer que a área ardida é bastante inferior ao ano passado, creio que cerca de 70% a menos, o que são dados positivos e penso que é bastante bom quando as coisas assim acontecem. Também algumas medidas que o Governo fez, para além da tal limpeza de matos e de faixas junto às estradas, que foram aqui já faladas, penso que quando foi a primeira emissão, também a contratação de guardas florestais, que já aconteceu, e também há dias vi que as comunidades intermunicipais estão também a contratar engenheiros florestais, pessoas que realmente percebem daquilo que se trata e não apenas políticos que muitas vezes falam e não acertam sobre esta questão. Sobre a questão em concreto de Salvaterra de Magos, o Nuno falou aqui sobre o posto avançado relativamente à Glória do Ribatejo. Eu recordo-me que há cerca de um ano, talvez, eu ainda estava como vereador na Câmara Municipal e na altura questionei o Sr. Presidente de Câmara e ele respondeu que a gestão do posto avançado iria ser feita pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos e não pela própria Câmara Municipal. Portanto, desde há um ano que essa questão não ficou muito bem esclarecida, porque também há a questão relativamente ao motoclube e, portanto, esperamos que as coisas corram bem e que, de facto, a Associação Humanitária consiga aproveitar bem o sítio onde está o tal posto, porque, de facto, a Glória do Ribatejo tem sido o local onde mais incêndios têm vindo a ocorrer nos últimos anos. Penso que na semana passada houve também um incêndio ali relativamente próximo e era bom que estas questões entre a Câmara Municipal e a Associação Humanitária corressem bem. Também eu gostava aqui de falar, claro, que o tal apoio de mais 5 pessoas e o reforço do apoio financeiro que a Câmara Municipal dá à Associação Humanitária é sempre boa, é sempre positiva e deve ser valorizado. Também aproveitar, já que
houve também há pouco tempo eleições para a Associação Humanitária, saiu uma nova direção e um novo comandante. Esta questão jurídica, agora o novo comandante ter que ser reintegrado também leva aqui algumas questões, mas esperamos que tudo corra bem, porque a Ação Humanitária é uma associação, não é? E tem órgãos próprios, tem estatutos próprios, portanto não deverá ser a Câmara Municipal ou as juntas de freguesia a imiscuírem-se nesse tipo de questões. Portanto, penso que sobre esta temática é isto que tenho a dizer. Daniela, a responder também aqui a esta questão, se está efetivamente a decorrer a formação das equipas e em que condições é que está a ser feita a gestão do posto avançado de bombeiros, e depois também, não sei se tem essa informação, perceber se a Câmara Municipal está disponível ou não para comparticipar com o remanescente no que diz respeito a uma nova viatura. Eu não tenho a informação técnica como está a decorrer a constituição das equipas dos bombeiros. Acredito que tenham informação. E é essa a minha convicção, que essa formação estará a existir. Quanto também, aqui respondendo ao meu colega Nuno, o não haver articulação com a Câmara Municipal não é verdade, porque a prova da existência deste protocolo é que há acordo com há articulação com a Câmara Municipal. E a Câmara Municipal está a fazer tudo os possíveis para auxiliar os bombeiros. Nós somos os principais interessados, como Câmara Municipal e defesa dos cidadãos e das suas casas, a queremos que não existam incêndios e que a resposta seja eficaz. Esse protocolo é um indício claro disso. Quanto ao pagamento do remanescente Uma viatura. da viatura para os bombeiros, primeiro, nós nem sequer sabemos qual é que foi o valor apurado pelos bombeiros nas festas de Salvaterra. Acredito que o lucro tenha sido maior do que aquele que foi noutros anos, até porque sei de conhecimento próprio que as associações da terra que lá fizeram as suas demonstrações foram de graça. E isto também ajuda em muito, não, é óbvio que não ajuda em tudo, mas ajuda em muito e contribui também para aumentar esse tal lucro. Por isso, acho que eu não tenho conhecimento sobre a posição da Câmara relativamente a esse assunto. Acredito que, se necessário, a Câmara fará todos os esforços para pagar essa viatura, de forma a que todos os utentes e todos os munícipes tenham acesso à ajuda, muito mais rapidamente por parte dos bombeiros. Mas, relativamente, não posso estar a falar, eu não sei quanto é que é o remanescente, a Câmara não sabe quanto é que é o remanescente, e isso também terá impacto no orçamento da Câmara e no dinheiro que é despendido. E todas essas situações têm que ser ponderadas. Talvez quando os bombeiros nos disserem então qual o lucro apurado e consoante o valor que seja necessário para o resto do pagamento, a Câmara aí irá fazer a devida ponderação financeira junto com o interesse público. Apesar de serem questões internas dos bombeiros, não sei se quer fazer também algum comentário a este facto da reintegração do antigo comandante. Eu não falo, não é tanto por não conhecimento, porque esse conhecimento é de todos, é público, mas eu não sei se essa situação é bem assim. Por isso, enquanto as autoridades não fizerem o seu trabalho... Mas gostaria que especificasse, não é bem assim em que sentido? Eu não sei se essa situação é bem assim, porque essa questão está a ser decidida por quem deve decidir, que são os tribunais, e só após isso nós podemos fazer considerações. Até lá não achamos por bem estar a fazer especulações sobre essas situações. E para além disso, acho que agora a nossa preocupação maior deve ser o combate aos incêndios e não a questão da gestão dos bombeiros. No entanto, após a decisão definitiva e transitada em julgado do Tribunal, nós então faremos as devidas apreciações sobre essa questão. Muito bem, não sei se alguém ainda quer fazer mais algum comentário, se podemos passar para o próximo. Eu queria aproveitar aquilo que foi dito aqui em relação a única coisa que eu espero é que, tal como existiu a solidariedade por parte das associações nas festas, que mencionada aqui, de forma gratuita atuaram, e realmente isso é sem dúvida um
um acréscimo de valor no resultado final. Eu espero que exista a mesma solidariedade da parte da Câmara. É a única coisa, não sabemos se vai ser necessário, se não vai ser necessário. O único apelo que eu faço aqui é que exista, tal como existiu essa solidariedade nas associações, existe a mesma depois por parte do município. Quanto à articulação e ao protocolo, eu vou referir-me meramente a factos. E não vale a pena contornarmos os factos. E os factos são estes. Foi criado um posto avançado, que é um ponto estratégico, teoricamente. É um facto. Certo? Eu estou a falar de factos. Eu estou a dar outro. Contraria completamente essa ideia. E que é estranho. Um ponto estratégico de combate aos incêndios, né? Porque acabaste de dizer que é nisso que nos temos que focar. E aquilo é um ponto prático de combate a incêndios e não há essa articulação. Portanto, é um facto. Não vale a pena darmos a volta, é um facto. Os bombeiros não foram convidados, não conhecem, nem para a inauguração foram convidados. É estranho. É verdade, Daniela, que não foram à inauguração? Eu não estive presente na inauguração e não tenho conhecimento sobre essa situação. No entanto, irei saber então se os bombeiros têm acesso ao ponto avançado ou não. Visto que não têm, imagino que ele esteja deserto. Vamos então esclarecer depois no próximo programa essa questão e vamos avançar já para a Escola Profissional de Salvaterra de Magos, que foi um tema proposto tanto pela Flávia como pelo Nuno, mas presumo que tenham aqui pontos de vista diferentes relativamente à Escola Profissional. Eu se calhar pedia primeiro à Flávia para começar sobre esta questão e como é que está a ver também estas mudanças que estão em cima da mesa relativamente à escola. E que pedir só, por favor, que falasse mesmo um bocadinho mais junto do micro, se faz favor. Esta questão e este ponto que foi levantado nos últimos tempos por força legal é um tema que traz ao nosso Conselho muitas situações. E vejamos que esta situação decorre daquilo que é a legislação. E em boa verdade, e olhando para aquilo que é a escola profissional, e eu sobre isso falo com algum carinho, porque também eu fui aluna da escola, nós temos neste momento um regime que funciona muito bem. A escola profissional é um caso de sucesso, muitas vezes apelidada de excelência a algum dos cursos que ministra, e portanto nós temos neste momento um regime que funciona bem. E que por força da legislação, que na minha opinião o objetivo é pouco específico, e não se entende muito bem o porquê, vamos passar por uma situação que não sabemos muito bem como é que vai funcionar, porque aquilo que está em cima da mesa e por força dos estatutos não terem sido alterados nos prazos devidos, aquilo que tem que acontecer é a escola tem que ser ou privada ou pública. E aqui levanto algumas questões, nomeadamente de, se for totalmente privada, como é que será financiada? Manter-se-á aquilo que existe atualmente, que é um financiamento 100% público, e eu espero que seja assim que se mantenha, com dinheiro público, mas aí vamos estar numa situação daquilo que são os quase chamados contratos de associação, que foram muito atacados, largamente atacados pela esquerda. E a minha pergunta aqui é, se uma instituição de ensino privado viver de dinheiros públicos, poderá manter a sua atividade com a segurança da continuidade daquilo que é o seu financiamento? E foi alertado também pela instituição, portanto pela empresa que gera os outros 50% da escola, que tem sofrido atrasos naquilo que são as transferências de valores para a escola, tendo de recorrer várias vezes a contas correntes calcionadas, até para pagamento daquilo que são os salários aos trabalhadores da escola, e portanto aqui a pergunta é, será que podemos ter a segurança de que esse financiamento irá continuar e levar a bom porto aquilo que atualmente existe? Se passar a ser totalmente pública, então, por certo, isto em primeiro lugar, que não será gerida pela Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, porque isso não é uma competência da Câmara Municipal. E aí irá cair naquilo que é a esfera do Ministério da Educação. E se vai cair na esfera daquilo que é o Ministério da Educação, então não vai ser uma escola diferenciadora como nós a conhecemos. Vai voltar a ser, vai ser uma escola como tantas outras que temos no nosso país. Mas dentro ou seja, dentro destas alterações à lei, qual é a solução para si que o PSD defende? Já lá ia. E portanto, aqui, para mim, a pergunta a fazer é porque é que continuamos a legislar contra situações de sucesso. E isto é claramente legislar contra uma situação de sucesso.
Mas como diz o povo, mal por mal, antes cadeia que hospital, e portanto nesta situação, para mim, antes a privatização e a esperança de que o financiamento continue a ser e a vir para que a escola continue a ser um caso de sucesso. Mas depois temos outra questão, que é a questão dos valores que estão em cima da mesa para que estas soluções existam. E a minha pergunta é se nós estamos a avaliar bem aquilo que é a escola profissional e o projeto da escola profissional. Nós estamos a falar que uma cota de 50% vale 300 mil, portanto nós estamos a avaliar o projeto da escola profissional com todo o sucesso que ela tem em 600 mil euros. E é esta a questão que se levanta, mas para mim a questão premente aqui é, seja qual for a solução, seja a privatização ou seja torná-la pública, é termos a profunda certeza de que aquilo que é a escola profissional, nos moldes em que ela atua, a servir às pessoas que ela serve e com todas as componentes sociais que a escola profissional tem, que se possa manter da mesma forma. É esta a minha visão sobre este assunto. Mas acha que tem em risco o funcionamento da própria escola? Eu acho que independentemente da solução que for encontrada? Eu acho que se a escola profissional cair numa esfera totalmente pública e que cai dentro daquilo que é a arcada do Ministério da Educação e tem sido visto ultimamente nas notícias os processos do Ministério da Educação, acho que vamos perder aquilo que existe na escola profissional, o fator diferenciador da escola profissional. Até porque nós já temos nas escolas secundárias cursos profissionalizantes e CEFs. Portanto, aquilo que nós temos na escola profissional é um mecanismo diferente, uma coisa diferente, uma forma diferente de lecionar. E qual é que acha que deve ser o posicionamento da Câmara? Eu, tal como disse, na minha opinião, antes da privatização. Vamos passar também ao Nuno Monteiro do Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda que lançou uma petição que ainda continua a decorrer e que tem a ver precisamente com estas questões para evitar que a escola, que os 50% do município sejam, enfim, passem para outras mãos, entre aspas. De que forma é que o Bloco de Esquerda vê que esta questão possa ser solucionada, sendo que presumo que a solução passe por a escola se manter pública? Com dinheiros públicos, não é? Sim, evidente, essa é a posição final, mas é preciso perceber todo o enquadramento e as várias vertentes que tem este problema. Por momentos ainda tive alguma esperança que a colega do PSD fosse dizer que era público, mas ele não. É mais forte do que eles privatizarem tudo e mais alguma coisa, quanto mais a educação. Mas, Flávio, eu relembro só que achar que por ficar na esfera pública é sinal que a coisa não vai correr bem. Eu dou um bom exemplo do PSD, que é a Escola Profissional de Rio Maior, totalmente pública, né? E uma escola de sucesso. Portanto, o PSD também faz e também tem coisas boas, poucas, mas tem coisas boas e está aqui este exemplo. Portanto, passaram a testar de incompetência ao que é público e ao que possa vir a ser público, como o caso da Escola Profissional de Salvaterra de Magos. Portanto, Rio Maior, a Escola Profissional de Rio Maior é um bom exemplo do contrário. Bem, agora vamos concretamente à situação. A Flávia já fez aqui o apanhado do problema e do enquadramento legal do mesmo e desta necessidade. Bem, primeiro explicar que a escola não tem que ser obrigatoriamente a 100% para cada lado. Esta é uma posição que vem da parte privada, portanto, ou fica com 100% ou se é dos 100% é possível existir uma hipótese maioritária e essa poderá ser uma das vertentes. Depois, salientar também que a parte privada tem desenvolvido um trabalho fantástico na escola profissional e tem sido o garante do sucesso da escola profissional e isso é inquestionável. E gostava que isso ficasse bem marcado. Depois, o Bloco vê a escola profissional como uma ferramenta de desenvolvimento para o concelho. E essa é a importância que nós damos e o porquê achamos que a escola deve ficar na esfera pública. Em outros debates, eu não estou em erro, para precisar, eu penso que até foi no primeiro, em que se falou que a escola profissional podia ter outro tipo de cursos adaptados à realidade do concelho. Vertente agrícola, este é o departamento da floresta, que ainda agora acabámos de falar, são cursos que podiam estar presentes na escola profissional.
E o público talvez tivesse essa vantagem e pudesse fazer essa introdução, não desvalorizando todos os cursos que decorrem neste momento na escola profissional, mas que são cursos que provavelmente de alguma forma serão mais rentáveis, porque assim têm que ser, e o público teria essa mais-valia de fazer essa introdução. Claro está que este é um investimento a médio e longo prazo, ou seja, é um investimento que pode custar naquela campanha populista e de caça aos votos, porque é um investimento que não vai apresentar resultados daqui por 3 anos. Daqui por 3 anos, ficando a escola profissional na esfera pública, ela não vai ter resultado daqui por 3 anos. Vai ter, se calhar, daqui por 10, daqui por 15. É que nós vamos ver a mão de obra qualificada no Conselho, provavelmente poderá ser uma mais-valia. E esse é um trabalho que, se calhar, não se vai ver. E pode ser esse um dos problemas, porque a Câmara Municipal e este Executivo prefere ceder à parte privada do que ficar com essa responsabilidade. Porque, se ela é uma ferramenta de desenvolvimento, é também uma responsabilidade. Depois, várias coisas. Há algumas coisas aqui que são estranhas. Veja uma coisa, a Flávia já mencionou, portanto, os 50% são avaliados em 300 mil, dá-se um valor de 600 mil. E partir completamente desta ideia, portanto, estamos a falar de 600 mil de todo aquele quarteirão, que é a escola profissional, das viaturas, do imobiliário, estamos fora o nome do negócio e assim, como é que isso é avaliado. Foi proposto ao Presidente da Câmara, pelo Bloco de Esquerda, que fosse feita uma avaliação externa. Um levantamento, não é, dos bens da escola. Exatamente. E uma avaliação, que fosse feita uma avaliação. Pedir uma avaliação externa para que fosse feita. É porque tu sabes que isto não faz sentido. E qualquer que seja o negócio, sendo ele bom ou mau, a obrigação do Executivo da Câmara é pedir uma avaliação para que o negócio seja correto. É uma salvaguarda para o Executivo. É uma salvaguarda que vai ou vender pelo valor correto, ou espero eu comprar pelo valor correto. Isso não é feito. Eu falar de 300 mil, já se fala daqui a bocado, já se fala aí por fora, daqui a bocado o pessoal junta-se e 300 mil, um bocadinho em cada um, até nós compramos a escola profissional. Essa parece-me realmente importante ser feita essa avaliação. Depois, eu se calhar por agora ficava por aqui e já desenvolvia mais à frente. Vamos ouvir também a Daniela relativamente a este assunto e para perguntar, face a esta matéria, qual é o posicionamento do Partido Socialista, nomeadamente da Câmara, e que soluções é que preconiza para a escola profissional? Como já explicado pelos meus colegas, esta não foi uma decisão da Câmara Municipal. Foi-nos imposto legalmente essa mudança. E nós temos que realmente fazer alguma coisa, não é? Neste sentido, também foi a posição dos nossos parceiros, da empresa privada neste caso, de que não aceita repartir as cotas, 70% para eles, o resto para nós, o que for. Ou há alienação completa, ou adquirimos a escola profissional. Não há essa abrangência por parte dos nossos parceiros e também a inclinação da Câmara Municipal neste ponto, digo desde já, que é a venda da escola profissional. Porquê? Também importa aqui ter presente que é uma questão muito importante e por isso mesmo os nossos parceiros não querem que a Câmara Municipal fique com uma participação ainda menor. É que enquanto nós estivermos e tivermos uma cota na escola profissional, a empresa privada não tem direito nem acesso a fundos comunitários. E com a venda com a alienação da escola, essa empresa terá acesso a esses fundos. Para além disso, quanto aos valores, sei que foi feita uma avaliação relativamente ao edificado. Quem é que fez essa avaliação? A informação que eu tenho foi a pedido do Presidente da Câmara, agora, pormenores em concreto, não tenho conhecimento. Vou gostar de ver essa avaliação. Sei que foi feita. E já sabe os resultados relativamente a valores? O valor do edificado, no valor global, são 287 mil euros, que atualizado ao ano de 2018 são 306 mil euros.
Por isso, tendo em conta que nós também temos uma cota de 2.500 euros de capital social, não nos parece disparatado o valor de 300.000 euros. Até porque, se os nossos parceiros, que são uma empresa privada e que ao mesmo tempo também visam o lucro, não é? Principalmente o lucro, não é? Visto que são uma empresa privada, se eles acham correto e acham que merecem receber 300.000, porque nós também não pagarmos a eles 200.000. E para além disso, é preciso ter em conta que, sinceramente, as maiores preocupações do PS, e ainda bem, porque eu vejo que isso não é geral para todos, a preocupação do PS é, sem dúvida, a manutenção da escola em Salvaterra de Magos. E nós acreditamos que com a venda e a alienação, essa manutenção será possível. A Câmara Municipal não tem capacidade para gerir uma escola. E como bem disse o meu colega Nuno, essa direção, até mesmo através do protocolo, está encarregue à empresa privada, que até hoje tem feito exatamente o bom trabalho. E porquê é que não o poderá continuar a fazer, ainda por cima agora com a ajuda de fundos comunitários? Então, da leitura que faço também das suas palavras, disse que a Câmara não tem condições para gerir a escola e se avançar... Gerir a escola em termos financeiros, porque a Câmara não tem capacidade... E lhe perguntar como é que vê integrar... também a municipalização da educação, se a Câmara não vai estar disponível para gerir algumas das escolas que neste momento não gera, se houver essa alteração. Essa é uma situação que, tal como o meu colega falou várias vezes, que são se calhares, são ses. As propostas estão em cima da mesa. Claro, mas quando elas precisam de ser apreciadas e avaliadas. E é também importante frisar que a escola, que Salvaterra de Magos, o Conselho de Salvaterra de Magos já tem uma escola pública. A escola pública é essa, que também já integra cursos profissionais. Por isso, tendo em conta o bom trabalho que a empresa privada está a fazer com a escola profissional, que, claro, como a minha colega Flávia disse, tem dado uma índole diferenciadora, porque é que agora essa empresa já não será capaz de o fazer? Portanto, mas há interesse da empresa em ficar com a totalidade? A empresa só aceita ficar com a totalidade ou vender na totalidade, com base no fundamento que falei há pouco da questão do acesso aos fundos comunitários. Mas o que é que pode, se essa hipótese avançar, o que é que vai mudar? O que vai mudar é que... Fica tudo na mesma, em termos do dia-a-dia da escola? Não vai ficar tudo na mesma? Inclusive, é esse o nosso intuito, inclusive, posso também já avançar, que o Presidente da Câmara, insistiu em 3 condicionantes para haver alienação, sobre a possibilidade de haver alienação da escola, que são a manutenção da escola em Salvaterra de Magos, ou seja, há feita essa alienação com estes 3 condicionantes: a manutenção da escola em Salvaterra de Magos, a manutenção da sede do Instituto Superior de Formação no Sorraio em Salvaterra de Magos e, em caso de venda da escola passar para outro lugar, a Câmara tem direito de preferência na compra do todo imobilizado. Portanto, não considera que há aqui perigo com essa alienação da parte da Câmara? Perigo há sempre em qualquer escola. No entanto, nós estamos convictos que isso não irá acontecer. E, no fundo, o que realmente nos importa é só isso, que penso que seja o mesmo que eu motivo aos meus colegas, que é a manutenção da escola em Salvaterra. E nós estamos a ser contactados por uma realidade e temos que tomar decisões. E essa decisão, o interesse principal é a manutenção da escola, e é nesse sentido que nós estamos a fazer todas as avaliações e apreciações para que, se havendo essa alienação, que seja feita e sejam protegidos tanto os funcionários que lá laboram, como a própria escola manter-se no conceito de Salvaterra de Magos. E também importa dizer que a Câmara não tem capacidade de integrar 60 funcionários. E para a Câmara gerir a escola de Salvaterra de Magos
não poderia fazer requalificações nem tantas obras, porque isso iria influenciar muito o orçamento municipal. E nós não queremos de maneira nenhuma que alguns funcionários sejam dispensados. E acreditamos que esta provável alienação seja um caminho melhor e que cautela melhor os interesses da escola, dos alunos e dos funcionários que lá estão. É esse o nosso único intuito. João Pedro, relativamente a esta matéria, também está contra esta alienação por parte do município? Enfim, estão questões legais em cima da mesa, mas, por exemplo, não sei se também vê essa possibilidade de fazer uma exposição desta situação em específico e que houvesse aqui alguma forma de contornar a lei, os partidos juntarem-se todos, não sei. Já aconteceu isso? Sim, é uma boa questão. Mas eu vou recuar aqui um bocadinho a setembro do ano passado, quando foi a altura das eleições, um bocadinho antes, e uma pessoa que me é próxima, um amigo meu, dizia-me que nas eleições autárquicas que os partidos não importavam muito porque as câmaras municipais, as diferenças político-ideológicas não iriam ali refletir-se muito, porque as questões não eram muito dessa ordem. Mas eu, na altura, respondi-lhe que em questões fundamentais, como a saúde e como a educação, não, e que poderiam existir casos em que essas questões político-ideológicas iriam vir ao de cima. E nós agora reparamos, agora não, já sabemos isto há bastantes anos, de onde é que o atual Presidente da Câmara vem, e nestas opções ideológicas ele coloca-se sempre à direita, muito à direita mesmo, e daí, quando existe a opção de optar pela parte pública ou pela parte privada, vê-se claramente para onde é que ele vai. Sobre a questão da lei, a lei é de 2012. Eu fui ver, lei número 50 de 2012. Portanto, na altura, o Ministro da Educação, a pessoa que pessoalmente praticamente ninguém à esquerda gosta, era o Sr. Nuno Crato. O Sr. Nuno Crato defendia que os mais pobres, que as pessoas que tivessem menos resultados escolares, que fossem estudar para as escolas profissionais. Certamente que quem está aqui se recorda disso. Portanto, esta lei também vem um bocado nesse aspecto. Portanto, agora, quando se diz mal dessa lei, convém recuarmos aqui 6 anos atrás e ver quem é que fez essa lei. Portanto, dizer que a escola profissional não pode ficar na escola pública é completamente falso. O Nuno referiu aqui a escola profissional de Rio Maior, que é gerida pela Câmara Municipal e gerida bem. Mas também a Câmara Municipal de Salvador. Totalmente. Penso que ela é 100% pública. Sim, eu também, por acaso, fui ver e penso que é assim. Portanto, a Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, quer este Executivo, quer os anteriores, e também aqui o Bloco de Esquerda tem algumas responsabilidades, na altura nomeava uma pessoa para a escola profissional da Câmara Municipal e pronto, a parte privada fazia o trabalho praticamente todo. E nós, CDU, alertámos muitas vezes que era necessário um maior envolvimento da Câmara Municipal, em abrir os tais cursos, em a tal pessoa que a Câmara Municipal nomeava estar mais por dentro dos assuntos, etc, etc. Vemos que nestes 5 anos, a pessoa nomeada é uma pessoa que merece todo o respeito e dou-me bastante bem com ele, que é o Sr. João Simões, que é adjunto do Sr. Presidente de Câmara. Eu acredito que ele não tenha grande disponibilidade em termos de tempo e em termos de tudo o resto para estar por dentro dos assuntos da escola profissional. Portanto, a Câmara Municipal também se alienou um bocado em termos de decidir o que era melhor para a escola profissional. Portanto, perante isto tudo, é bastante claro que a posição da CDU só pode ser a de manutenção da escola profissional na esfera pública. E o financiamento, obviamente, que teria que passar pelo Ministério da Educação, teriam que haver reuniões e contactos com o atual Ministro. E também, agora voltando um bocadinho atrás, o PS, agora, quando fez a sua reunião magna, o Secretário de Estado, Pedro Nuno Santos, fez um excelente discurso de esquerda e tal, e toda a gente aplaudiu muito, mas depois vemos estes casos mais específicos e vemos sempre onde é que o PS acaba por estar. Não está na esfera pública, não está na manutenção da escola pública, que deve ser sempre defendida, e está sempre do outro lado. Não sei se ainda alguém quer mais falar sobre a escola. O Nuno ou Flávia? Dividam o micro. E aqui dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, o PSD não tem nenhum problema ideológico com a escola pública ou com a escola privada.
Ao contrário daquilo que o meu colega Nuno aqui acabou de dizer, e contrariamente àquilo que se passa com o Bloco de Esquerda, que parece que abomina a iniciativa privada, o PSD não tem nenhum problema com a iniciativa pública nem com a iniciativa privada. E, para mim, se existisse a hipótese das coisas se manterem exatamente como elas estão, era assim que deveria estar. E eu, enquanto Flávia, também não tenho nenhum problema, e isso não me causa nenhum tipo de questão no seio do Partido Social Democrata, em dizer que não acho correto uma medida, uma lei que foi criada pelo meu ministro, quando eu acho que realmente não foi ver ao pormenor e que, neste caso, não defende aquilo que é um caso de sucesso. E, portanto, não concordo com esta medida neste âmbito. Mas isto, quando nós legislamos, infelizmente não conseguimos legislar especificamente. Legislamos no global e há sempre algumas exceções à lei e à regra. É para isso que existem regras também. Depois, dizer que se a entidade privada não tivesse tomado a posição de, ora, muito bem, ou ficam com 100%, ou nós ficamos com 100%, e tendo em conta que a lei obriga que exista uma parte maioritária, para mim, a posição seria mexer o menos possível. Mexer o menos possível. O que está em cima da mesa neste momento não é isso. Aquilo que o parceiro da Câmara Municipal nos disse ao Executivo foi: meus senhores, ou vocês ficam com 100% ou nós ficamos com 100%. Portanto, neste momento, não existe a hipótese de não ficar ou totalmente pública ou totalmente privada. Depois, concordo com aquilo que o Nuno diz, de que os cursos, e defendi isso no primeiro programa, de os cursos serem mais adaptados àquilo que é a realidade do concelho, por forma a que a mão de obra mais especializada saia dali e que venha a ajudar o setor empresarial e não só, também o setor público do concelho. Não sei se está na esfera do Ministério da Educação irá resolver esse problema. Não me parece, porque não vemos isso na escola secundária. Nós temos uma escola secundária em Salvaterra que dá cursos profissionalizantes e que dá CEFs, e também não temos os cursos diretamente relacionados para aquilo que é a realidade do concelho. E, portanto, não me parece que seja aqui a melhor medida, a melhor visão, peço desculpa. Mas para que fique bem claro, não, o PSD não tem nenhum problema ideológico com a escola pública, muito pelo contrário. E se houvesse uma outra opção que não fosse alienar a totalidade da participação, então sim, era por aí que devíamos ir. Tendo em conta que está isto em cima da mesa, tendo em conta aquilo que são também os orçamentos da Câmara Municipal, tendo em conta aquilo que tem sido o percurso da escola profissional e da entidade privada que a gera nos últimos anos, então aí eu particularmente acho que a melhor opção terá que passar por privatizar, com muita pena minha, porque eu acho mesmo que este regime funciona lindamente. Nuno, há também aqui uma posição de pouca flexibilidade por parte também do parceiro privado, não é? Portanto, há aqui esta questão dos 100%, isto também dificulta aqui um bocadinho este processo. Sim. Primeiro foi alguém saber que a direita não é avessa ao ensino público. Às vezes o PSD, às vezes não se nota, mas se fica aqui, fica registado e eu tomo boa nota disso, embora às vezes não pareça. Depois, acabei de dizer. Depois deixe-me dizer uma coisa, em relação àquilo que me pergunta quanto à pouca flexibilidade. Bem, o PS disse aqui que, peço desculpa, que a Câmara Municipal não teria capacidade para gerir a escola profissional. Eu não sou capaz de passar esse atestado de incompetência ao Presidente de Câmara. Se o PS aqui é, eu não sou. Mas tens a generalizar, e eu quando falei em capacidade, não é capacidade em termos intelectual e de capacidade de gerência, é que não tem. Eu reformulei depois, não fosse isto levar a outras interpretações, a Câmara não tem capacidade financeira para sustentar a escola profissional e dar o que a escola profissional agora tem. Mas a escola profissional funciona, não funciona? Pode continuar a funcionar da mesma forma. Não acho mas não não é acho possível todas. continuar a funcionar da mesma forma. Ela não tem resultados positivos agora. Pode mantê-los.
Exatamente. Pronto. E quem é que gera a Câmara Então vamos a o gestor da escola, profissional? o gestor da escola profissional é insubstituível, ou podemos arranjar, ou é possível arranjar um bom gestor? É Então, isso que eu digo. É isso que então eu digo. estás- Eu não passo esse atestado de incompetência ao PS, eu executivo da Câmara. Não. Eu até Não acredito que eles estejas a podem pôr fazer a palavras gestão. na minha boca. O que eu disse não foi Não isso. fui eu que disse que não tinham capacidade de gestão. Não E fui eu que disse. reformulei depois. E estás a agarrar nas palavras de forma a levar a outra interpretação daquela que eu não disse. Pronto, então achas que Acho que a o Câmara não executivo tem era capacidade capaz- financeira. Então, mas se agora a escola Se- profissional funciona, ela podia funcionar na mesma. Mas, Certo, a, Câmara, tem resultados mas positivos também. a escola profissional funciona através da direção da empresa privada. Ok. Portanto, é Certo? uma questão do gestor. Então, porque É uma se questão do se gestor. agora funciona bem, É uma questão do porque é gestor. que Não achas existe- que temos que mudar? Não existem gestores competentes, não sou eu que acho. Não sou eu Não, que foi- acho. foi isso- A lei foi isso. foi Foi isso votada, que acabaste de dizer. Veio a obrigação para cumprir e tem que se cumprir. Agora depende das formas. Bem, eu vou continuar a desenvolver e mantenho só Continuo à esta ideia. espera de uma boa ideia do Bloco Esquerda, tendo em conta que em 16 anos também nada foi feito pela escola profissional. Em 16 anos nada foi feito pela escola profissional. Sim. Não consigo perceber o enquadramento. Eu pergunto-te, qual é a ideia do Bloco Esquerda? Qual é a vossa proposta? A nossa proposta é que a escola profissional fique na esfera pública. Como é que essa situação e como é que essa situação se irá concretizar através da gerência da Câmara? Pagando 300 mil euros em 8 vezes, que é esse o negócio que está certo, estipulado. mas a questão não é, nem sequer falamos a curto prazo no pagamento dos 300 mil euros. Falamos a longo prazo no pagamento e na manutenção dos vínculos laborais que existem. Exatamente. E achas que... Mas a minha pergunta é, ela não funciona agora e não tem resultado positivo? Sim, E isso não pode continuar porque o gestor da escola profissional é insubstituível. Não há ninguém que consiga fazer esse trabalho. há a empresa Então- privada então que já porquê- deu provas mais do que suficientes que é capaz de fazer. Então quer dizer que não há mais nenhum gestor que consiga manter a Não, eu escola não disse profissional isso. a dar Eu estou a dizer que não vamos estar a mudar alguém que é a empresa privada que está a fazer tão bom trabalho por outro gestor. E eu depois, mas infelizmente a realidade é essa. Temos que tomar um lado ou outro e temos que tomar aqui uma decisão. Certo? E A tua vai para o lado privado. Não, eu disse o porquê de nós tomarmos estas decisões. Não tem a ver com ideologias políticas, que é o que está aqui muito em cima. Não tem a ver com ideologias políticas. Longe disso, Não tem a ver. longe disso, eu já vou. Obviamente a questão eu está- já vou aqui explicar. Tu deste aqui 3 obrigações do Presidente que eu gostava de contrapor. Sim, senhor. Portanto, só indo de encontro à flexibilidade, onde eu acho que não houve especial capacidade do Presidente da Câmara foi na negociação. Portanto, a reunião de Câmara, quando surge esta situação, nem sequer havia uma posição tomada por parte do Executivo, ou seja, vieram 2 propostas da escola profissional. Ou abdicamos 50% ou compramos os outros 50%. Isto era para ser levado assim. E o Presidente da Câmara, inicialmente, nem sequer uma posição tinha. Depois, lá, optou por tomar esta posição que a Daniela apresenta aqui, que é vender à parte privada. Depois, aquilo que foi aqui assegurar... Bem, primeiro explicar que os fundos comunitários, e que essa é a história dos fundos comunitários, ficando na esfera pública, depois também há muitos concursos que são possíveis de fazer dentro do Ministério Público, não é por aí. E os fundos comunitários constantemente estão a mudar a sua forma. Só se agora entrarmos no formato que a escola profissional passa entre pública e privada, consoante os fundos comunitários forem mudando. Portanto, isso é um argumento que a mim, pessoalmente, não lhe dou grande validade. Eu disse que foi o argumento que os nossos parceiros nos deram. E eu posso ler. Daniela, o estás a argumento. apresentar os teus argumentos, eu ouvi. Vamos, e agora vamos ouvir o Nuno. Vou só colocar uma questão à Daniela. Se não havia hipótese de ter, uma vez que os argumentos do parceiro privado, os argumentos não, a posição é tão inflexível, não continuaram o diálogo ou não propuseram um diálogo mais alargado ou tentar colocar outras soluções em cima da mesa? Não há possibilidade de outras soluções. A proposta dos nossos parceiros foi muito clara. E esta nós temos que escolher entre estas 2 posições. Óbvio que se pudéssemos, continuávamos com a escola como está. Nós também não queremos mudar. Essa não é uma escolha que foi nossa. Mas nós agora, mediante as coisas que temos na mesa, temos que ter temos que tomar uma opção. E alguém tem que tomar essa opção. E neste caso, certamente, é o PS e todos os deputados municipais e a Assembleia Municipal, como é óbvio.
e infelizmente esta é a opção que a nós acautela na manutenção da escola, com todo o respeito, como é óbvio, pela opinião dos meus colegas. Vamos ouvir então o Nuno para continuar. Pronto, obrigado. Só aqui porque havia aqui os dados dados pelo PS sobre as suas justificações. A outra seria a manutenção da escola em Salvaterra, que não consegue garantir. É tão simples quanto isto, não consegue garantir. Há formas legais básicas de a retirar prontamente. Portanto, não consegue garantir. E isso é que me preocupa. É isso que me preocupa. E nós temos que ver, e isto não é uma crítica à parte privada. É um negócio, fazem pelo seu negócio e farão sempre o melhor pelo seu negócio. Isto não é uma crítica, é uma constatação. É assim que a coisa funciona e não vejo maldade, não vejo isso como uma coisa má. É um negócio, cada um luta pelo seu da melhor forma que sabe e que pode. E isso é que nos preocupa a nós. É, se depois desta venda, se daqui por algum tempo houver uma melhor oferta, se a escola profissional não sai de Salvaterra e por isso simplesmente deixa de haver escola profissional e fica um edifício que custou 300 mil e a Daniela falou aqui numa avaliação de 308 mil 306 mil, eu não estou ligado ao ramo imobiliário para estar com valores concretos, mas 306 mil são o valor das moradias no nosso concelho. Parece-me que a escola profissional, na zona em que está colocada, à quantidade de edifício que tem, acho muito difícil que o valor comercial de venda seja 306 mil. Portanto, este é exatamente o que nos preocupa. É esta garantia que o PS diz que dá, mas que não dá. Não pode garantir isto. Que a escola profissional não vai sair. É impossível garantir isto. E esse é o nosso grande problema. E essa é a nossa grande diferença. É verdade, temos que tomar uma posição. E nós tomamos aquela que salvaguarda garantidamente a escola profissional e a sua continuidade no concelho. Ainda que haja a possibilidade do ensino diminuir a sua qualidade e dos funcionários, de alguns funcionários terem que ser... Lá estamos nós, outra vez, a dizer porque passar para público, e depois não sei em que interpretação é que eu posso fazer isto, é que passa para público... Normalmente esses são sempre os argumentos quando se fazem as privatizações, há sempre esses argumentos. Despedem trabalhadores e é sempre o mesmo argumento. Quando se diz que... E depois eu não sei que interpretação é que eu posso fazer disto. Quando dizemos que por passa para público perde qualidade. Isto é só... Não é por passar para público. Daqui a bocado... Não, está... É que nem a Flávia diz isto. A questão não é passar para a escola. Nem o PSD diz isto. Não é. Eu não sei que interpretação é que posso falar daqui. Se passa para público, fica com menos qualidade. Surreal. Não é por passar para público. É porque a Câmara Municipal não tem capacidade financeira neste momento para fazer face a continuar a acautelar o bom ensino e dar todas as condições, até porque a escola profissional precisa de ser requalificada e todos nós sabemos disso, não é? Já me certo. E a Câmara não tem essa capacidade no momento e nós temos que ter consciência das limitações orçamentais que a Câmara tem. E nós não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Nós não conseguimos gerir, não tem nada a ver com a escola pública, não. Digo-te aqui como Daniela e não PS, não tem nada a ver com a escola pública. E, obviamente, nós não podemos prometer, e eu também não disse que prometíamos isso, que a escola vai continuar a Salvaterra. Mas nós estamos a tentar fazer o Presidente diz que sim. tudo. O Presidente diz que sim. Eu estou a falar em nome de todos os autarcas do PS, não só em nome do meu Presidente. Não sei se é essa a posição do meu Presidente, o que duvido, mas, no entanto, poderás perguntar-lhe a ele qual será a opinião pessoal dele. A posição do PS, Daniela, a posição do PS é essa, não estou a falar do Presidente, é a posição do PS. Não, nós estamos convictos que a escola irá ficar lá. Eu acho ótimas as tuas convicções. O problema é que isso não chega, isso não garante. Nós queremos que nós fazemos muita força para que... É um garante, a mudança para a escola pública é um garante. Que ela fique em Salvaterra, claro. Bom, penso que ficaram esclarecidas todas as posições. Flávia, muito rapidamente para terminarmos esta primeira parte. Rapidamente, depois aqui desta troca de ideias, dizer que, e desculpa Daniela fazer-te a pergunta, tu falaste em 306 mil euros só o edifício. O edificado. Só o edificado. Portanto, nós estamos aqui a consagrar viaturas, alvarás, a informação que eu tenho é que a avaliação foi do edificado, que está lá. Não posso estar tendo em conta o edificado,
não quero, continuo a achar, e isto é a minha convicção pessoal, de que o valor é curto para aquilo que estamos a falar. Mas, fora isso, e perante este debate aqui, nós estamos a debater duas coisas muito difíceis, que é o garante da manutenção na escola em Salvaterra ou o garante de que a escola continua a ter a identidade que tem hoje. E acho que é isto que nós estamos a falar, é se entregar a escola a privados poderá ou não vir a resultar numa saída da escola Do concelho, ou se entregar a escola ao público, e eu não acho que entregar a escola ao público seja sinónimo de perder a qualidade do ensino. Aquilo que eu acho é que entregar a escola ao público reverte aquilo que é o fator diferenciador da escola profissional, porque aí entra no ensino público, naquilo que são os cursos do ensino público, com todas as regras do ensino público. Portanto, estamos a falar de um fator diferenciador e não de um fator de qualidade. Eu acho que isto é a grande questão, porque esta questão tem que ser muito bem pesada. Não é? E sim, tenho muita pena em que não haja aqui flexibilidade por parte da outra entidade, em que seja ou tudo ou nada. Portanto, é perante esta situação. O PSD está disposto a pedir alguma reunião, ou as oposições, neste caso não o Partido Socialista, mas a CDU, o Bloco, a pedir, e o PSD a pedir alguma espécie de audiência na escola, à entidade privada? Estamos, ou para... com toda a certeza dispostos a isso. Aliás, nós reunimos com a escola profissional não há muito tempo e eles deram-nos a conhecer alguns problemas que têm, nomeadamente naquilo que é necessário a nível de reabilitação do edifício, naquilo que tem sido a sua dificuldade de expansão, porque neste momento eles têm cerca de 400 alunos, e não quero mentir no número, mas o edifício é pequeno para todos os cursos que têm, e portanto eles deram-nos a conhecer todos estes problemas, e claro que estamos disponíveis para reunir com eles para saber o porquê desta posição tão firme, e se não existe realmente voltada a esta posição. João Pedro, não sei se a CDU vai pedir algum tipo de reunião também com a direção da escola? Sim, é uma hipótese que estamos a estudar, é possível que o façamos no próximos, agora brevemente. Mas também só queria dar 2 ou 3 notas. Portanto, a escola profissional vive de alguma forma com algum fim de financiamento. Eu estive aqui a ver e agora já não sei onde é que tenho a folha, mas creio que 97% vem de fundos externos, portanto, a questão dos fundos comunitários não é... Quer dizer, Portugal chegou em 1986, nem sequer pertencia à CES, chegámos em 86 sem fundos comunitários, então, quer dizer, só conseguimos viver com fundos comunitários. Penso que a questão não passa por aí, penso que pode haver outras formas de financiamento, nomeadamente através do Ministério da Educação, caso a escola se mantenha pública. Portanto, aquela questão do gestor, o gestor pode continuar, o mesmo gestor, agora como funcionário público, portanto, penso que isso também é uma não questão. Todas essas questões dos trabalhadores, penso que não é por aí que a escola possa deixar de ser pública. Nuno, só para terminarmos, não sei se o Bloco de Esquerda também pediu alguma reunião com a direção da escola para tentar, com a entidade, para tentar perceber aqui esta posição de inflexibilidade? Eu penso que foi pedido, mas ainda não... Penso que foi pedido, mas ainda não foi possível. Ok. Bom, terminamos então assim a primeira parte do Checkmate e já regressamos para a segunda parte depois de compromissos publicitários. Regressamos para a segunda parte do Checkmate e depois de falarmos sobre a Escola Profissional de Salvaterra de Magos e também o futuro deste estabelecimento de ensino, abordar um dos temas que foi proposto antecipadamente e que ainda não foi tratado e que foi proposto pelo João Pedro Caniço da CDU e que tem a ver com o Clube de Esportes da Glória do Ribatejo, um clube que recentemente passou então teve bons resultados desportivos e passou para a primeira divisão distrital. No entanto, este clube continua a ter parte das suas instalações, nomeadamente os balneários, com condições, enfim, que não estão de acordo com a atividade desportiva e, enfim, com a necessidade que os atletas do clube têm. Pedir que introduzisse também este ponto, João. Sim, portanto, este é um problema antigo já, não é um problema só de agora. Eu lembro-me que, enquanto eu estive como vereador no último mandato, ali no início da época de 2015 ou 2016, portanto, vai fazer os 3 anos daqui a 1 ou 2 meses, eu na altura visitei o campo de futebol da Glória do Ribatejo, reuni-me com os seus corpos sociais naquela altura, fui ver os balneários e de facto, já aqui há 3 anos, não eram dignos
para no ano 2015 estar a receber equipas séniores, equipas jovens, miúdos de idades bastante jovens que fazem lá desporto. Penso na altura a Glória tinha apenas 1 ou 2 escalões de formação, creio que agora tem mais. Penso que são cerca de 100 atletas neste momento que usam os balneários do Sport Clube de Desporto Glória do Ribatejo. Na altura levei o assunto à reunião de Câmara. Entretanto, o Sr. Presidente na altura referiu-me que não tinha meios, não tinha disponibilidade financeira, que era uma questão que iam ver. Entretanto, a situação arrastou-se, vieram as eleições e penso que já neste mandato também foi assunto numa última Assembleia Municipal e o Sr. Presidente referiu que não é uma prioridade para a Glória do Ribatejo. Neste momento está a ser feito lá a requalificação do Espaço Jackson e também existem outras obras no município, portanto, neste momento não é uma prioridade. Mas é um assunto que, da nossa parte, merece a importância que deve ter e, de facto, ter ali muitos jovens a praticar desporto, ainda por cima com bons resultados esportivos, como até a subir à primeira divisão, merece, de facto, mais atenção, não só pela Câmara Municipal, mas também pela Junta de Freguesia, na pessoa do seu atual Presidente, que vem do anterior Executivo Municipal e que, por informações que tenho tido, também não tem feito grande pressão, ou mesmo nenhuma pressão sobre o Executivo Municipal, para serem feitas obras lá nos balneários da equipa da Glória do Ribatejo. Portanto, isto também é uma questão que nos leva aqui a mais anos atrás. Quando o relevado foi feito, na altura provavelmente deveriam ter feito logo obras, mas sinceramente não me recordo porque é que essa situação não foi levada a cabo, se não havia dinheiro, se não houve vontade, se a direção não simplesmente sentido com o anterior executivo, na altura pertencia ao Bloco de Esquerda, mas pronto, é uma questão que merece reflexão, porque em pleno século XXI não se admite terem balneários como acontecia aqui há 20 ou 30 anos, sem um mínimo de condições dignas para a prática da atividade desportiva. Nuno, o Bloco de Esquerda também defendeu obras nestes balneários na última reunião de Câmara e penso que também já o terão feito na sede da Assembleia Municipal. Não sei se quer também comentar esta necessidade. Sim, claro. Primeiro dar os parabéns tanto ao Sport Clube de Desportos da Glória como ao Grupo Desportivo Marinhães pela sua subida à primeira divisão, tanto um como outro conseguiram a subida à primeira divisão distrital. Depois sim, é evidente e é um caso gritante, é uma necessidade gritante para a Glória a requalificação daqueles balneários e os melhoramentos que necessitam. Realmente, em altura de campanha eleitoral especialmente no debate que me lembro que ocorreu na Casa do Povo, da Glória do Ribatejo, todos, sem exceção, e especialmente a candidata do PS, fez referência à necessidade destes balneários. E na altura, de forma bastante entusiasta, o defendeu. Portanto, a candidata do PS não é o atual Presidente de Câmara, mas, penso eu, representava na altura a sua equipa e evidenciava a necessidade dele. E a resposta do Presidente tem sido exatamente esta, não é uma prioridade. Portanto, a Glória é o Espaço Jackson e é o Espaço Jackson. E para quem em altura de campanha fez tão grande bandeira as obras nos balneários da Glória, fica-me estranho como é que agora deixa de ser uma prioridade. Mas isto vai um bocadinho de encontro a outro tema que já trouxemos aqui e que já falámos aqui, que tem a ver com a manutenção dos espaços. Não há essa preocupação. Nós falámos, se não estou em erro, no último debate, a Daniela até ficou aqui de trazer a justificação do porquê de o pavilhão de Salvaterra só ter sido pintado metade. Espero que haja uma resposta, vou gostar de perceber porque é que só se pintou metade do pavilhão municipal de Salvaterra e a outra metade ficou por pintar. Isto vai nesta lógica que nós somos críticos de que não há um cuidado com a manutenção das infraestruturas. Vão ser agora feitos investimentos, pelo menos é a indicação que o Presidente da Câmara deu, que já está aberto concurso para melhoramentos também no ginásio desportivo da Glória e Marinhães, mas já vão ter que ser investimentos mais avultados, porque não houve o cuidado. Não houve manutenção. Ao longo dos últimos anos fazer essa manutenção. E pronto, é uma das lacunas que nós identificamos e já o falámos em relação a esta gestão do PS, e acho que é muito importante que seja tida em consideração a urgência, até porque a nova época daqui a bocado está a iniciar,
a urgência destes melhoramentos dos balneários da Glória. Flávia, relativamente também a estas obras que são necessárias? Relativamente a estas obras e acompanhando aquilo que foi dito aqui pelos meus colegas de painel, nós entendemos que estas obras são prioritárias. E são prioritárias porque, como o João disse, neste momento o Sport Clube dos Desportos da Glória tem cerca de 100 atletas que utilizam o relevado para jogar e para treinar e para praticar desporto e que têm de ter as melhores condições para que possam fazer a sua higiene. E estamos a falar não só de séniores, mas de jovens de terra idade, não é? E portanto, acho que isto tem que ser olhado como uma prioridade e ser prioritário. E ver que, em tão pouco espaço de tempo, deixou de ser uma obra prioritária, não é? Porque se em setembro era prioritário e tinha que ser resolvido, agora já não o é, e o principal investimento na Glória do Ribatejo é o espaço Jackson, e foi isso que foi dito pelo Presidente de Câmara quando foi questionado sobre este assunto, e eu compreendo que tenha que ser, não é? É uma grande obra, é uma obra que está em execução e tem que ser terminada, mas as obras na Glória do Ribatejo não se podem ficar só por aí. Temos que olhar para aquilo que é a segurança dos jovens e dos séniores também, mas principalmente dos jovens que utilizam aqueles balneários, a segurança e aquilo que necessitam para conseguir realizar a sua atividade esportiva. Portanto, se não é uma prioridade, acho que tem que passar a ser uma prioridade. A Daniela, é uma prioridade ou não para o Partido Socialista esta obra? A informação que foi postada é que neste momento a prioridade está direcionada para o espaço Jackson, no que diz respeito à Glória do Ribatejo, sem ser as restantes obras que estão a ser feitas pelo município, por todo o município, não é? No entanto, também sei que já foi feita uma candidatura ao Inatel. A Câmara Municipal está em articulação com a Junta de Freguesia da Glória do Ribatejo, no sentido de se conseguir fazer essas obras, que também sabemos que são urgentes. No entanto, após a obra do Espaço Jackson, essa será a prioridade do PS, neste caso da Câmara Municipal, na Glória do Ribatejo. Também essas obras ainda não foram feitas, já tínhamos concluído um fundo para apoio dessas obras, no entanto ele foi recusado. Agora estamos à espera que acreditamos este fundo então do Inatel, e se ele vier, entretanto a informação que eu tenho é que será muito mais fácil e essas obras serão feitas muito mais rápido do que se não houver esse apoio, porque aí tem que haver a maior capacidade financeira da Câmara de articulação com a Junta de Freguesia da Glória. Esta é a informação que temos. Também importa referir que, certo é, o meu colega João Pedro tem toda a razão, que nós sabemos que essa obra é precisa, temos noção disso. No entanto, nós achamos necessário que todas as freguesias do Concelho de Salvaterra de Magos tivessem dotadas pelo menos de campos relevados. E foi essa a nossa preocupação principal, ou seja, haver uma coesão entre todas as freguesias, dar oportunidade a todos os grupos desportivos existentes de poderem ter as mínimas condições. Certo é que é necessário requalificar e reabilitar os sítios que já existem, mas achamos que prioritariamente era necessário haver primeiro essa coesão, todas as freguesias estarem munidas das mínimas condições. Após isso, com certeza, se vier o fundo, pelo que sei, a obra será feita muito mais rapidamente, não sendo a articulação financeira terá que ser avaliada, mas também será a seguinte obra em Glória do Ribatejo. Mas em termos de timing, estamos a falar de quanto tempo a candidatura? Não sabemos. A candidatura está em avaliação. Esta é a informação que eu tenho. E relativamente a esta questão do pavilhão, metade ter sido pintado e metade não? Relativamente a essa questão, a informação que me foi prestada, que eu não me esqueci de pedir, foi que, entretanto, enquanto estava a ser pintado o pavilhão municipal, foi preciso a mão de obra que estava a ser lá utilizada para outras obras. No entanto, já está
em vista retomar outra vez novamente a pintura do pavilhão municipal de Salvaterra de Magos. Já valeu a pena a chamada de atenção aqui. Bom, relativamente a esta matéria, não sei se querem acrescentar mais alguma questão. Eu só tenho a preocupação, fez a pergunta realmente ao timing, quando é que será, pronto, já está visto aqui pelo discurso, e é coincidente com o discurso do Presidente da Câmara, que para a próxima época não é, portanto, se calhar temos que esperar por eleições. Bom, terminamos então assim mais um cheque-mate. Hoje debruçámos sobre o Conselho de Salvaterra de Magos. Agradecer uma vez mais a vossa presença. Recordar também que alguma questão que os ouvintes queiram colocar podem fazê-lo através da página de Facebook do cheque-mate e nós trazemos essas questões aqui para serem esclarecidas. Recordar também que a partir do meio-dia podem visualizar este mesmo debate no canal 258 da MEL e também após o meio-dia ele vai estar disponível através do canal do YouTube da Iris FM e o cheque-mate regressa na próxima semana, depois das 10. Bom dia.